Há quem diga que a prática de bullying existe desde a aula inaugural da primeira instituição de ensino que já existiu. Mas foi somente a partir dos anos 70 que passaram a ser cientificamente observados os impactos da intimidação sistemática e das ofensas baseadas em características físicas e comportamentais. No Brasil, mais de 17% dos estudantes com 15 anos de idade em média se dizem vítimas de bullying. São dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que examina a cada 3 anos, entre outras coisas, o bem-estar dos alunos. Quais as consequências para quem se sente ofendido? O que leva alguém a insultar e intimidar outra pessoa? E o que fazer para prevenir o bullying? Esse é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Vocês dizem que quem está batendo não está se tocando do que está acontecendo do outro lado. Eles fizeram músicas para zombar de mim. Foi um período horrível. A denúncia é importante. Para conversar com a gente, estão aqui no estúdio comigo Wanda Quadra, psicóloga e facilitadora de oficinas de comunicação não violenta, Marcela Oliveira, pedagoga e diretora da Escola Municipal André Urani, do Rio de Janeiro, e Daisy Miranda, socióloga e coordenadora do programa Escola que Previne. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Ser excluído da turma, alvo de piadas, sofrer ameaças, empurrões, ter objetos pessoais destruídos ou ser vítima de difamação. Isso não é natural, é bullying. Duda Moreno tem 1,85 m de altura. Muita gente pode entender isso como uma vantagem, mas para ela significava ser alvo de apelidos durante toda a infância por ser sempre a mais alta entre os amigos. Girafa, Magrela, Olivia Palito, todos esses apelidos relacionados a pessoas altas eu tinha todos, sabe? Poste, enfim. E que me deixava muito chateada, muito triste. Os óculos a acompanham desde os 3 anos. Para enxergar melhor o quadro, sentava na primeira fileira e isso a aproximava dos professores. Aos 12 anos, um deles a pediu que avisasse a turma sobre um teste que seria feito no dia seguinte. Só que Duda esqueceu e isso a levou a ser uma vítima direta de bullying. Foi aí que a turma inteira parou de falar comigo naquele momento. E eu fiquei totalmente sozinha. Eles fizeram músicas para zombar de mim. Eles, sabe, foi um período horrível. Triste, sozinha. Eu me senti isolada, mal. Fiquei bem angustiada, porque era como se fosse uma fala presa que eu queria soltar e não conseguia. Era como se eu não conseguisse passar para a turma aquilo que eu estava sentindo. E foi um momento bem difícil mesmo. Bullying é a intimidação intencional, sistemática, repetitiva, através de qualquer ato de violência física ou psicológica. É praticado por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de provocar dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Foi necessária a intervenção da mãe junto à direção da escola para que o rendimento de Duda não fosse prejudicado. O apoio dos pais foi fundamental. Hoje ela estuda a licenciatura em Geografia na UFRJ e atua numa pesquisa sobre a diáspora africana no Rio de Janeiro. Atua também como modelo. Hoje não acontece mais o bullying, mas acontece o racismo. Então, o bullying se transformou no racismo, porque a partir do momento que eu me reconheci como uma mulher negra, assumi o meu cabelo crespo, passei a andar de turbante, não são em todos os espaços em que eu sou aceita. Mas eu falo, esse espaço aqui é meu sim, eu vou entrar e não quero saber, sabe? Tem que ter uma postura bem, aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. É um assunto tão presente, né, socialmente.
Prioritariamente falando de escola, porque é onde me parece que nasce essa cultura do bullying, mas no ambiente profissional a gente também vê isso acontecer, né? Eu começo com você, Wanda. Queria que você falasse um pouquinho da comunicação não violenta, brevemente. Como é que ela pode ser aplicada nessas relações em que o bullying ocorre? E aí uma pergunta assim, vamos ver se você consegue me responder. Se você tivesse que escolher o agressor ou o agredido para ensinar a comunicação não violenta, só pode escolher um, quem que você escolhe? Difícil escolher um, porque os dois se beneficiariam com comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela permite uma conexão. Primeiro com você mesmo, depois com o outro. Então, a comunicação não violenta, que foi pesquisada, estudada por décadas por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, ela tem 2 pilares, expressão autêntica e uma escuta empática. Por isso, né, esses 2 personagens fazem parte. Seriam realmente esclarecidos a respeito de o que eu estou sentindo, o que está por trás do meu sentimento. Porque o Marshall, né, ele nos mostrou, né, com esse estudo da comunicação não violenta, que todos nós temos sentimentos, emoções, que nós aprendemos ao longo da vida, de alguma forma, ocultar. Nós não fomos educados para expressar sentimentos. E a Duda fala disso, né? Interessante. E Ela cria uma fala que eu não nossa, conseguia colocar para fora, né? Exatamente, porque nós não aprendemos. Como teria sido melhor se ela pudesse ter expressado para a turma? E o que está por trás dos sentimentos? São necessidades. Eu vou te interromper um pouquinho Claro. só para a gente trazer a Deise e a Marcela para essa conversa, mas eu quero saber mais. Acho que todo mundo, e é importante, a comunicação não violenta leva o mundo para uma outra direção, né? Sim. Marcela trabalha numa escola municipal. Eu sei que as escolas municipais hoje têm um trabalho voltado para diversidade e inclusão. E eu queria saber com você como é que se trabalha no ambiente da escola municipal, que geralmente são escolas primárias, né? Ensino fundamental. A questão do bullying, como é que ela está presente no seu dia a dia como diretora de escola? Muito importante isso que a Wanda falou, a questão do olhar para o aluno, né? Quando a menina fala que ela queria, que ela se sentia dessa forma, como seria importante ter um professor, ter um adulto para verificar, para olhar para esse aluno e perceber como ele está se sentindo. Nas escolas municipais, hoje, nós temos esse adulto, porque a inclusão, o trabalho com a inclusão nas escolas municipais hoje é um trabalho levado muito a sério. Não só quando os alunos têm alguma questão de especialidade, né? Alguma questão de TDAH ou de educação especial déficit mesmo. De atenção, né? TDAH, quando você fala, só para a gente deixar claro aqui. Déficit de atenção. Mas também quando ele se sente, de alguma forma, ou muito triste, ou com alguma questão emocional. Hoje, nas escolas, e principalmente na André Urani, onde nós trabalhamos com a metodologia diferenciada, onde o aluno é o centro, ter esse olhar diferenciado, ter esse olhar não só do professor, mas de toda a equipe escolar, faz com que a gente consiga perceber e agir para poder não ter ações de bullying, ações de violência ou ações que façam com que os alunos não se sintam bem quando estão dentro da escola. Prevenção, né? Exatamente. Vamos falar mais disso. A Deise já está ali concordando com tudo. Como é que uma escola... Você faz parte de um projeto, a Escola que Previne. Me parece que essa fala da Marcela já está falando bastante de uma escola que previne. Como é que esse projeto pontua esses caminhos, né? Como é que um professor, no meio de tantos alunos e as situações peculiares da sua própria vida, né, consegue dar conta, pode dar conta e ajudar a prevenir o bullying? Com certeza. Ouvir a narrativa da jovem, né? Ouvir as colegas, da Duda, né? Ouvir as colegas que estão aqui trazendo experiências, ferramentas que, de fato, têm poder de reduzir esse bullying, me faz pensar no início de que me motivou a construir o programa Escola que Previne. Essa iniciativa nasceu de uma pesquisa que buscava entender qual era o motivo do sofrimento psíquico de adolescente. E o bullying
é um dos resultados que nós identificamos que está presente não só na depressão, associada à depressão e ansiedade de jovens de 9 a 15 anos, que foi o público que nós estudamos em escolas municipais de Duque de Caxias, e vimos que o bullying ele ia para além desse sofrimento. Ele ia para as situações de automutilação, autolesão, os relatos de pensamento suicida e também de tentativas de suicídio. E aí, por que eu citei a Duda inicialmente? Porque quando nós começamos a estudar o bullying, ele apareceu em todas as narrativas, mas o bullying associado a outras situações de vulnerabilidade, que é a discriminação racial e a questão de conflito de identidade de gênero. Então, não Ou seja, temos homofobia e racismo muitas vezes se misturam com o bullying, e né? adoece são situações agravantes, então, você vê né? o quanto é complexo. Então, fazer um estudo como esse exigiu da gente mais do que entender o que estava por detrás socioeconomicamente da realidade daqueles jovens. A gente precisou entender também o que vulnerabilizava em termos de saúde emocional. E fomos estudar isso e acabamos construindo aí em parceria com outras instituições, como a ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças, e a Comunicação e Expressão, que trabalhamos justamente a comunicação não violenta aplicada a esta realidade. É interessante também, gente, no início do programa eu trouxe a fala, né, de que somente nos anos 70 começou, porque muita gente hoje a gente fala bullying, isso é uma besteira, no meu tempo não tinha nome. Todo mundo aqui deve ter alguma lembrança, né, de ter visto uma situação ou até vivenciado essa situação, né, já está ali, porque todo mundo reconhece essa situação. Agora, qual é a importância, Wanda, da gente identificar que é uma situação e não naturalizar mais, né? Porque não pode ser natural. Sim. Porque as pessoas levam marcas, às vezes, para a vida inteira, né? Sem dúvida. Essa questão de nós identificarmos as nossas emoções e sentimentos, desculpa, e aprendermos a expressar, isso é muito importante. Se isso vem desde a infância, se nós aprendemos isso dentro da família, nas escolas. Então, numa situação em que a criança se vê de alguma forma ali atacada, ela vai aprender a expressar o que ela está sentindo. Então, ela não vai guardar isso. Mas falando dessa expressão aí, porque geralmente o que uma criança diz a respeito disso se eu me expressar, eu vou ser mais agredido ainda, né? Sim. É menininha falando para o menino, né? Começa a agredir verbalmente e às vezes até fisicamente. Esse é o medo, né? Como é que faz para verbalizar isso rompendo com esse medo, na verdade, né? Sem dúvida. Porque a gente nunca sabe a reação do outro. Eu acho que é um trabalho que mostra esse autocuidado, né? Nós aprendemos também a dependermos do outro. Ficamos bem se o outro nos trata bem. Então, esquecemos que nós podemos, sim, cuidar daquilo que é importante para nós. Recentemente, eu conversando com um menino de 10 anos, a mãe está tendo problemas com ele, em termos de comportamento na escola, e aí eu fiz uma pergunta para ele: como é que você está se sentindo? E ele me disse: triste. E eu perguntei por quê? Porque meu irmão e meu primo me chamam de maluco. Então, se ele tivesse aprendido a expressar isso, ele poderia dizer: olha, quando vocês me chamam de maluco, eu fico muito triste. Eu gostaria de saber o que eu faço para vocês me chamarem de maluco. Então, é uma maneira de você tomar para você e você não ficar refém. De questionar também, né? De botar questionar. O outro para pensar, né? E quando você fala, eu me sinto triste quando você faz isso, a outra pessoa para pensar, para prestar atenção. Não quer dizer que você vai ter sempre um retorno, uma atitude positiva, mas você está tomando para você. Então, você sai do papel de vítima para você cuidar daquilo que é importante. Você não está bem com aquela situação. É interessante também a gente notar que existem três pontas aí dessa situação, né? Me parece, né? O agressor, o agredido e as pessoas que muitas vezes observam sem nada fazer ou até tentam fazer alguma coisa, vem que não adianta, né? Como é que você lida com esse triângulo na escola? Porque o agressor nem sempre não, quase nunca é uma pessoa má, necessariamente, né? A gente tem que entender também o papel
do adulto nessa situação, né? Nós, como educadores, temos que ter a clareza daquela situação e a clareza da imaturidade também. Nós, da Escola André Urani, lidamos com adolescentes de 7º, 8º e 9º ano, numa área de grande vulnerabilidade na Rocinha. Então, quando nós lidamos com situações de conflito, né, entre os adolescentes, sempre levamos esse adolescente e fazemos com que eles tragam essa situação e nomeiem os sentimentos, porque é importante falar sobre os sentimentos, é importante que ele diga para aquele que está fazendo a situação de causa do sofrimento, dizer o que ele está fazendo e fazer com que ele entenda esse sofrimento, nomear, resolver o problema. Essa também é uma situação muito importante, porque aí vem o verdadeiro empoderamento. Eu sou capaz de dominar meus sentimentos. Eu sou capaz de entender o que eu estou sentindo. Os dois lados, né, Marcela? Exatamente. Por que eu agrido? Exatamente. E como eu faço para não me deixar agredir? É isso? E também aquela situação de qual é a consequência do que eu faço. Porque esse agressor, ele tem que entender que o que ele faz tem consequência no outro e para ele também. Falamos de regimento escolar, falamos de leis. Então, toda essa conscientização tem que fazer parte da vida escolar, tem que fazer parte da sensação de educar. Eu quero até voltar nessa questão da legislação já, só trazer uma questão com a Deise aqui. Deise, você estava falando sobre a depressão, que muitas vezes é resultante de práticas costumazes de bullying repetidamente. Eu queria saber com você, de tudo isso que a gente está assistindo e acompanhando aqui nessa conversa, como é que a gente paralisa esse momento em que se torna realmente uma depressão para a criança, ou seja, trabalhando individualmente, trabalhando coletivamente? Bem, eu posso responder pela experiência que eu tive com esses adolescentes de 6º a 9º ano das escolas municipais de Duque de Caxias. Por que eu digo isso? Porque, assim, o programa Escola que Previne, ele dá oportunidade desses jovens, foram em torno de mais de 50 jovens, que recebem uma formação para aprender a nomear essas emoções, para a primeira coisa identificar, eu tenho depressão. E ele vai entender que ter depressão não é nenhum problema, ele é menos ou mais que o outro. Ele está no estado de sofrimento. Então, a gente tenta trazer o entendimento para esse jovem. Mas como Marcela colocou, é importantíssimo, o adulto também está ciente disso, porque o adulto vai interagir com esse jovem e vai lidar com o sofrimento do outro. Então, por isso que a gente primeiro forma com as oficinas de desenvolvimento de habilidade emocional, através de diretrizes de educação emocional aplicada à escola. Então, o professor, os funcionários, eles recebem a formação. E depois de receber a formação, ele vai aplicar com seus alunos. E aí é que ele aprende a nomear os sentimentos, porque o foco é o sentimento. E vai ressignificar isso nessas dinâmicas. E depois o professor começa a levar isso para as outras salas. Então, hoje nós já temos favorecido aí 400 crianças que receberam esse trabalho. Foco é o sentimento é uma frase maravilhosa, né, para a campanha contra o bullying, né? Porque realmente, se você trabalhar o sentimento do agressor e do agredido e de quem observa, porque também está ali, que ele vai interferir com quais sensações, né? Trazendo aqui a questão da legislação, que eu acho super importante, gente. Até que ponto é realmente preciso intervir com lei para que as pessoas entendam a gravidade do bullying, né? A Marcela já estava trazendo aqui, que leva isso para os alunos, quão positivo é isso e que informação isso nos traz também, né? Porque as leis propõem uma mudança na sociedade, que não veio naturalmente, né, Marcela? Qual a importância de haver uma legislação para que o adulto possa se empoderar através da lei? Não uma questão de empoderamento, mas uma questão de conhecimento. É importante que o adolescente, que a criança, entenda os limites dela. E a gente tem que deixar claros os limites, não de uma forma de punição, mas de conhecimento. Até mesmo porque o bullying virtual,
principalmente hoje, nossa grande preocupação em tempos de redes sociais, de internet, a gente tem que fazer com que o adolescente, com que a criança entenda que aquilo que está na internet se torna de fácil acesso para todos. A gente vai falar bastante cyberbullying no segundo bloco, vou te chamar de volta com esse tema. Então, quando a gente está numa escola e quando a gente tem um regimento escolar, é importante que o adolescente, que a criança, entenda que aquelas regras são pactuadas por toda a comunidade escolar. Então, se ele tem essa consciência, ele tem que entender que esses limites têm que ser respeitados, porque eles foram pactuados por todos. Quero trazer aqui a primeira participação dos nossos seguidores nas redes sociais. O Mário Bala encaminhou para a gente através do Twitter. Nunca gostei de chamar pessoas pelo apelido, mesmo que a pessoa goste do apelido. Apelidos são sempre ruins. Às vezes a pessoa não pode transformar um apelido que ela não gosta em uma coisa que não se importa e assim acabar com o bullying. Não sei se vocês entenderam a pergunta dele, né? Assim, eu acho que ele está querendo colocar que o apelido muitas vezes pode ser um bullying. Pode ser entendido como bullying? Sim. Acho apelido que pode, carinhoso pode não, acontecer. né, gente? Não, mas em alguns momentos isso pode incomodar. E aí vem a questão da falta de autoconexão. E que tal perguntar, né? Você gosta desse apelido? Ou como é que você se chamar sente? assim? Como é que você se sente quando eu chamo você dessa forma? Ou como você quer ser chamado, né? Como você gostaria de ser chamado? Para mim é importante saber isso. O Marshall, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, dizia, né, ele faleceu em 2015, por trás de todo comportamento existem necessidades. Então, tudo que nós fazemos é para atender necessidades. E nós estamos, normalmente, desconectados dessas necessidades. Quem comete o bullying também está tentando atender alguma necessidade. Ele só não tem consciência disso. Tudo que nós fazemos é para cuidar de alguma coisa que é importante para nós. Então, talvez quem cometa o bullying está tentando atender necessidade de poder, ou para ter reconhecimento, ou para pertencer àquele grupo, né? E quem reage ao bullying, se reage de uma maneira de se vitimizar, né, de alguma forma também está cuidando de alguma coisa ali. Então, quando você traz essa clareza, né, de que expresse seus sentimentos e se conecte, o que é importante para você, para cuidar disso de uma outra forma. Essa estratégia não está funcionando bem. Essa estratégia machuca pessoas, fere pessoas, né? Mas na nossa sociedade essa relação de poder é muito comum. E o bullying é uma forma de você exercer o poder, né? E a Duda, na outra ponta, ela traz essa fala, né, de que no momento em que ela passou a usar o turbante, a assumir o cabelo, né, crespo e se colocar, ela rompeu, de certa forma, com ela, pelo menos, né? Com essa situação de agressão, né? Ela realmente se colocou. Então, esse autoempoderamento também é importante, né? Sem dúvida. Porque essa fragilidade fica colocada. Agora, assim, o bullying, ele não se resume à escola, né, gente? Não. Ela também traz, assim, o que fica para a vida, é uma lembrança que fica para a vida, né? O quanto que a gente leva dessas lembranças e o quanto que vai para as instituições, organizações, profissionais, assim. Como é que vocês percebem isso, o trabalho disso? Porque dentro da escola me parece que há um foco realmente, né? Uma atenção clara e necessária no ambiente institucional. Olha, eu acho assim, importantíssimo isso que você acabou de falar, porque o bullying é uma expressão de como que a sociedade, ela se tem uma postura ainda muito preconceituosa, porque o bullying não é algo isolado. Se a gente pensar, a jovem colocou, a Duda colocou que, por mais que ela tenha ganho, ela ganhou autonomia, ela ganhou autoestima, quando ela teve conexão com a sua identidade, quem eu sou. Mas o fato dela ter essa conexão e se sentir mais empoderada, não vai modificar o que o outro vai pensar dela. Mas ela ganhou recursos para olhar e lidar com preconceito social. E como que a gente muda preconceito? Através de conhecimento. As leis ajudam para isso, para o quê? Trazer uma normatividade, é preciso mudar essa gramática.
Mas para isso, a gente tem que conscientizar, tem que mudar de atitude, tem que mudar de percepção, de crença. É um trabalho de formiguinha. E esse trabalho começa na escola. Na escola. Convivência com os diferentes, né, Marcela? Que é exatamente o que a inclusão propõe, exatamente. Mas também começa com a conscientização, com o conhecimento das leis. Na escola, esse mês, nós finalizamos um trabalho sobre africanidades, onde a gente trabalhou a construção da identidade. Nós, no início do ano, tivemos um impacto, e assim, até se liga com o que a Duda falou, onde nós percebemos que somente 9 alunos se declaravam como negros no início do ano. Então, nós vimos a grande necessidade de fazer um trabalho onde a gente realmente trabalhasse essa questão da identidade. E escolhemos o tema da africanidade. E hoje a gente vê a grande mudança. As meninas assumindo o crespo, os meninos assumindo que são negros, que é a cor preta. E aí a gente começa a perceber, e aí a questão de entender como é importante uma escola trabalhar com questões identitárias. A base, né? Trabalhar a diferença. Eu preciso encerrar esse bloco, mas eu queria trazer para finalizar uma fala do Carlos Alves de Almeida por e-mail. Ele fala não ao bullying no trabalho contra surdos. Mais uma diferença, né? Sim. O bullying acaba sempre sendo uma agressão ao diferente do que está padronizado como normal, como natural, né? Acho que essa fala dele, enfim, para todas as causas, acho que assim, não ao bullying, né? Sim. E aí também sempre pensando no foco, no sentimento, que é super importante. Perfeito. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre bullying. No estúdio comigo, Wanda Quadra, psicóloga e facilitadora de oficinas de comunicação não violenta, Marcela Oliveira, pedagoga e diretora da Escola Municipal André Urani, do Rio de Janeiro, e Deise Miranda, socióloga e coordenadora do programa Escola que Previne. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. No espaço virtual, comentários hostis ganham força com a invisibilidade do agressor. Quando o bullying transcende o mundo real e invade o território sem fronteiras, que é a internet, a agressividade ganha outras proporções, atinge muito mais gente e por mais tempo. Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil ouviu quase 3.000 jovens com idades de 9 a 17 anos entre outubro de 2018 e março desse ano. 26% deles revelaram que em algum momento foram tratados de forma ofensiva na internet. Evelyn integra o Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Para ela, os números assustam porque a maior parte desses jovens tem acesso livre à internet sem orientação, abrindo espaço para a migração do bullying da vida cotidiana para as redes, sem nenhum tipo de limite. A clássica definição do bullying é um triângulo. É o agressor, a vítima e o terceiro foco desse triângulo, que é a omissão, né? É o silêncio, ou a turma do deixa disso, né? Então, o que acontece na escola entre um e o outro, né? Entre a vítima e o agressor? Geralmente, ou a escola interfere, ou tem sempre a turma do deixa disso e aparta e por ali vai, né? E justamente no cyberbullying não tem essa terceira vertente. Esta psicóloga, especialista em atender vítimas de cyberbullying, diz que a falta de orientação deixa jovens sem noção das consequências. É um conjunto, escola, pais responsáveis, educação, informação. Se aquele jovem ele não é informado,
de que esse tipo de atitude é errada, que isso é agressão, que a outra pessoa ali está sofrendo. Às vezes ali quem está batendo não está se tocando do que está acontecendo do outro lado, o que aquela pessoa está sofrendo, né? Para ela, a face mais cruel do cyberbullying é não saber o real alcance de um ataque virtual. Uma mensagem ou imagem pode atingir o mundo todo em questão de minutos ou até de segundos e permanecer na rede por muito tempo. Um cyberbullying sofrido aqui pode vir dar repercussões lá na frente, daquele adulto no mercado de trabalho, na hora de conseguir, enfim, né, se colocar, a carreira e tudo mais. Tudo ficam como podem ser realmente traumas mesmo. E a pessoa tem que lidar depois com um evento pós-traumático. A Sociedade Brasileira de Pediatria vai lançar uma campanha chamada Menos Telas, Mais Saúde, na qual o cyberbullying é um dos tópicos. Denunciar sempre é uma das orientações. A denúncia é importante. Então, denunciar vídeos perigosos, denunciar o próprio cyberbullying que está acontecendo. Nós temos redes de proteção da criança e adolescente através do Ministério Público, da Defensoria da Criança e Adolescente e através da rede SaferNet. Judicialmente, é possível conseguir liminares para determinar a retirada de conteúdos da internet e saber a origem da informação. O cyberbullying é considerado um crime contra a honra. Se o autor tiver menos de 18 anos, os responsáveis podem até ser condenados a pagar uma indenização. Para coibir a prática, a melhor saída continua sendo o diálogo. E se encontra nos pais aquelas referências de pessoas que são empáticas, que estão dispostas a ouvir, sem pré-julgamentos, né? Isso tudo vai facilitar muito que a gente possa acolher e cuidar daqueles que foram agredidos e evitar novos agressores, né? Então, a gente muda aí para a plataforma virtual, mas agravando ainda mais os sintomas e o problema, né? Porque realmente você fica ali sem saber com quem que você está lidando. Eu queria primeiro trazer aqui uma questão interessante, Wanda, assim, a gente tem a terceira pessoa ali citada que está mais oculta, né? Que está mais escondida ali. Como é que a gente trabalha a comunicação não violenta com esse omissor, vamos dizer assim, a pessoa que está se omitindo nessa situação? Quem se omite, né, se omite também em função de algo que ele quer proteger dele. Então, é muito natural o julgamento, né, por trás, o que permeia o bullying, esse comportamento? É o julgamento do outro, alguma coisa que eu não concordo, alguma coisa que é diferente da minha maneira de ver. Então, quando eu fico no certo ou no errado, no momento que eu julgo, a minha tendência realmente é culpar o outro, é agredir, né? Com palavras, com atitudes, enfim. Então, a omissão, muitas vezes, é uma autoproteção. A pessoa também não sabe como lidar com aquela situação. Então, ela se recolhe ali, né, ao silêncio, enfim, ou realmente fica confusa naquela situação. Então, quando e aí eu bato muito nessa tecla, se nós começamos a levar essa autoconsciência para dentro das famílias, e a psicóloga comenta sobre isso, né, a atitude empática dos pais, se isso começa dentro do núcleo familiar, nas escolas, então a gente vai fazendo com que um conjunto comece a atuar da mesma forma. Então, é perguntar. O que está acontecendo? Estimular a falar. E tem uma coisa interessante observar também, que o número de jovens que se diz ser vítima de bullying, de cyberbullying, é um percentual de 26%. E na escola presencialmente são 17%, ou seja, o bullying ganha em força e quantidade no meio virtual. Como é que vocês estão trabalhando isso na escola, né? Essa realidade da internet, muitas vezes os pais o dia inteiro ausentes, né? O controle mais complicado realmente. Como é que se trabalha para a criança entrar nesse ambiente de forma segura? A gente trabalha muito com a questão do Conselho Escola-Comunidade dentro da André Urani e é algo muito estimulado na rede municipal.
Nós conversamos muito nas reuniões, nós trazemos muito os pais para as reuniões e sempre falamos, né? Olha, vocês acreditam que quanto mais eles crescem, mais autônomos eles ficam. Sim, eles ficam autônomos, mas vocês têm que ficar cada vez mais presentes na vida deles e cada vez mais presentes na escola. E aí eles até riem, né? A gente fala assim, não existe celular com senha, não existe essa questão de não acompanhar as redes sociais, não existe essa questão de bloquear vocês, não existe. E eles morrem de rir, mas é uma grande verdade, né? É necessário acompanhar, é necessário estar atento, é necessário entender como essa questão, como funciona essa questão das redes sociais. A nossa escola é uma escola de novas tecnologias, é uma escola que funciona com os dispositivos, é uma escola que tem uma página com mais de 2.000 curtidas, e os pais são estimulados a frequentar a página, a acompanhar as atividades, porque nós utilizamos essa página como um canal de comunicação. Então, estimular com que os pais estejam atentos às redes sociais, estejam atentos a frequentar e entender como funciona, é muito importante. É claro que nós não somos nativos digitais, né? Somos imigrantes digitais. Estamos lidando com crianças que são totalmente nativas né? digitais, né? Já nascem mergulhadas nisso. Mas é importante que eles compreendam e sejam esclarecidos também dessa questão da legislação, dessa questão do regimento. As escolas hoje lidam com essa questão do cyberbullying de maneira cotidiana e precisam, às vezes, resolver offline as questões que acontecem online. Por isso que, cotidianamente, nós precisamos conversar, esclarecer, falar com os pais e, inclusive, falar sobre as questões de depressão, falar sobre as questões de sentimentos, até mesmo com os pais. A Evelyn fala uma questão importante também, que é o quão é necessário denunciar, né? Porque exatamente a denúncia traz prevenção, Deise. Olha, é fundamental, mas infelizmente a realidade ainda, a gente lida com uma invisibilidade. Porque a gente quer fazer prevenção, mas a gente sabe que prevenção se faz com conhecimento. Se a gente está num ambiente onde as pessoas não se reconhecem, onde esse problema da depressão, ou até mesmo do pensamento suicida, da tentativa, são ainda tabus que até então não fazia parte da agenda de uma gestão escolar tratar, ainda que se percebessem, mas como você mesmo disse inicialmente, eu sei, mas como eu não sei lidar, eu me omito. Então, quando a gente chegou nas escolas de Duque de Caxias, a pergunta, o que a gente fazia? Rodas de conversa para tentar identificar potenciais de risco. E a gente foi pego de surpresa, porque nós conversamos com 1.279 jovens e crianças. E nesse universo, nós tivemos em torno de 23% de jovens que confessaram ter vivenciado uma situação como essa. Um exemplo, uma Desculpa escola... te interromper, você acha que esse percentual é real? Ou pode passar disso e muitas vezes eles nem colocarem? Porque eu acho 17% dos estudantes nessa faixa etária, como citei no início do programa pelo PISA, né? Eu acho um percentual baixo, porque todo mundo comenta, né, que em algum momento vivenciou ou viu uma situação como essa, né? Isso é uma grande dificuldade, isso mostra a dificuldade de se fazer uma pesquisa sobre algo que você vai depender da declaração. E o quanto de naturalização que se tem no bullying também, né? Isso é besteira, isso faz parte. Eu ia chegar aí. A gente, quando não sabe, a gente ou discrimina ou desqualifica, minimiza, né, o sofrimento do outro. E aí, como que você vai fazer um trabalho de prevenção? Onde você tem ali uma invisibilidade de todos os níveis. E temos o quê? Jovens sofrendo muito e sozinhos. Como fazer? Há também a questão do preconceito com a depressão, né? Não se coloca a depressão como algo que deveria ser tratado.
E muito da conversa que nós temos com os jovens é a questão de colocar a depressão como algo que também pode ser tratado. E, assim, uma conversa que a gente tem numa linguagem bem simples com eles. Ora, quando você tem uma dor de barriga, você não vai ao médico? Quando você tem um problema no pé, você não vai ao ortopedista? Então, se você tem uma doença na alma, você vai a um psiquiatra, você vai a um psicólogo. É tanto um médico como qualquer outro especialista que vai cuidar de uma parte do corpo. E isso, apesar de parecer ser muito simplista, faz toda uma diferença quando você está conversando com um jovem e com o pai de um jovem. E é engraçado que a gente está voltando para o ponto inicial, que nós estamos falando exatamente de mudança de posturas e de crenças, que volta para a questão da educação. Só através da educação que nós vamos mudar esse paradigma do preconceito. Porque problemas de preconceito com a saúde mental está na escola, está na família, está na igreja, está na sociedade. Então, nós temos uma sociedade muito preconceituosa com a saúde mental. As estatísticas são subnotificadas? Sim, acredito. Até porque, para você chegar numa escola, você não é daquele universo. Perguntar das emoções, que o tema das nossas rodas é: como anda a saúde emocional da sua escola? A emoção parece tão subjetivo, né? É tão pouco importante na nossa sociedade, muitas vezes. Mas os né? jovens precisam falar, porque a gente viu que na medida que a gente foi trabalhando com essas oficinas, nós fomos vendo que a gente precisava ir além. Daí a importância de se criar o programa Escola que Previne. Agora, Wanda, tá aí uma realidade, né? A gente tem a internet hoje um campo de batalha, né? As pessoas realmente estão dizendo tudo o que pensam, sem filtro nas redes sociais, e estamos aí no mundo adulto, bullying com pessoas conhecidas e não conhecidas, se multiplicando pelas redes, o compartilhamento, como a gente fala ali na matéria, livre, né? E aí, como é que se rompe com isso no mundo adulto, né? Porque parece que estamos levando ainda a infância, em que a gente não tem ainda um preparo, uma maturidade de relacionamentos, né? Para esse mundo virtual. Aí, quando mistura com política e todo o universo que está ao nosso redor nesse momento, fica muito agressivo, né, o ambiente. Sem dúvida alguma. Isso me parece uma total desconexão das pessoas, né? Ao mesmo tempo que a internet conecta, as pessoas estão muito desconectadas. Então, não há aquela preocupação do que eu faço com o impacto no outro. E as pessoas estão ali agindo sem presença, sem autoconsciência. Então, a desconexão começa com cada um. Acho que as pessoas são desconectadas primeiro de si. E isso se reflete no outro. Então, você faz coisas que muitas vezes a gente observa isso, as pessoas fazem coisas que acabam fazendo mal a si mesmas, gerando sofrimento, gerando mais dor, porque as pessoas não têm clareza, e isso, né, se potencializa quando vai para o outro. Então, é uma total desconexão. E quando se fala das emoções, que é subjetivo, sim, o que a gente aprende desde pequeno? Né? Você falar que se você está triste, está chateado, isso parece que você está se fragilizando. E você tem que ser forte. Né? Não pode chorar. No ambiente corporativo, eu falo assim, mas eu vou falar de sentimentos no ambiente corporativo, as pessoas vão olhar para mim e vão pensar o quê? E você expressar emoção, na realidade, é você expressar vulnerabilidade. E a vulnerabilidade conecta as pessoas. Então, quando eu digo, olha, quando você coloca isso, eu me sinto tão mal, né? Isso realmente me deixa tão desconfortável nessa situação. Então, eu gostaria que a gente deixasse para comentar isso, talvez num outro momento. Eu gostaria de usar esse espaço para a gente tratar de outros assuntos, mas as pessoas não conseguem se expressar. E aí culpam o outro, e julgam o outro. E aí a gente tem conflitos crescentes. A sensação que eu tenho na internet é que parece sem controle mesmo, né? E aí a Fabiana fala na matéria, a psicóloga, ela diz jovem sem empatia, né? E aí crescem adultos também com absoluta falta de empatia, né? Como é que se rompe esse ciclo nesse momento que a gente está vivendo, em que ninguém parece estar tendo tempo nem vontade, muitas vezes, de romper com isso, né? Onde é que se inicia esse processo de rompimento? Na internet, vamos dizer, tratar da comunicação não violenta com desconhecidos, por exemplo, né? Ter essa presença de conseguir lidar com um desconhecido que está te agredindo gratuitamente, como é que faz, Wanda?
Começa por você. Então, por isso que eu falo. Sempre, começa né? na autoconexão. Porque se você necessita de respeito e você tem clareza sobre isso, você tem como pedir o respeito ao outro. Mas se você não tem essa consciência, essa clareza, você simplesmente vai dar respostas automáticas. Porque nós agimos no modo automático. Então, a autoconsciência rompe isso. Então, eu rompo quando eu paro e penso, o que está me causando? Isso não está me fazendo bem. Esse tipo de diálogo não está me fazendo bem. Então, eu faço escolhas. Aí é autonomia, eu faço escolhas conscientes para me preservar. Eu posso expressar isso, eu posso simplesmente optar em sair de um grupo, por exemplo. Mas eu faço com a consciência de que eu estou me cuidando. E quanto mais eu me cuido, mais eu consigo cuidar do outro, servir ao outro. Cuidar das relações. Cuidar das relações. Quero trazer um outro comentário aqui da Sandra, do Rio de Janeiro. Ela mandou pelo WhatsApp. Ela diz assim, deveria ter punição para quem comete bullying. Aí ela cita o caso de uma diretora de escola que agrediu verbalmente o neto dela, chamando-o de gordo porque ele não tinha um uniforme tamanho G na unidade. E aí queria juntar com esse comentário dela uma outra situação aqui para a gente refletir, que é quando esse comentário maldoso ocorre por parte de uma chefia. A gente está falando aí, né, da diretora da escola ou de uma chefia, que é um assédio, no final das contas, algo grave, mais ou igual ao bullying. A gente não tem como medir, né, porque como vai afetar. Como é que a gente lida, Marcela, com essa diferenciação, vamos dizer assim, de hierarquização, né? E em que medida a gente também classifica como bullying uma situação única? Ou seja, teoricamente, o bullying é classificado por uma situação repetida, né? Mas quando vem de uma chefia ou de uma diretora de escola com um aluno, né? Como se identifica isso e como é que se trabalha com isso, né? O assédio é uma questão de postura, né? É uma questão de você ter dentro da sua unidade, do seu grupo, uma postura de autoritarismo, não autoridade. Então, é uma questão de você não reconhecer nos seus colaboradores uma equipe. Então, é toda uma questão de uma pessoa que não está preparada para ser liderança. Liderança, né? Exatamente. Essa é a palavra. Exatamente. Então, a gente precisa entender que essa pessoa não está preparada para estar naquele cargo. E o assédio, ele precisa ser denunciado. A gente não sabe também como é que essa pessoa se preparou ao longo da vida, convivendo com bullying, naturalizando o bullying, né, para chegar nesse lugar e praticar e nem perceber o sentimento do outro. Né? Os valores, eles têm que ser muito claros. Os valores de solidariedade, de cooperação, de respeito, têm que ser muito claros para ser uma liderança, né? Você tem que ter muito claro naquela empresa, naquele lugar, naquela escola, todos esses pilares muito bem fundamentados. Na escola, nós já temos esses pilares fundamentados desde os alunos. A metodologia, ela se baseia nesses pilares. Quando nós temos os alunos trabalhando integrados no 7º, 8º, 9º ano na escola, esses pilares já são trabalhados desde o início. Então, vai ser incoerente que os alunos trabalhem com esses pilares e a direção não trabalhe com a sua equipe pedagógica. Então, dessa forma, um funcionário que se sinta agredido, assediado, ele precisa denunciar, ele precisa falar com alguém, ele precisa ir numa ouvidoria e falar sobre o seu sentimento, porque ele não pode trabalhar infeliz. Essa é a grande verdade. E qual a importância da denúncia no âmbito emocional, né? Porque uma questão é você realmente expor... É a questão do empoderamento mesmo. Você se sentir melhor, né? Também. Exatamente, é a questão do empoderamento. Porque a depressão, na questão do funcional, ela é totalmente... acaba com a vida da pessoa. Porque você está falando de uma questão de sobrevivência. Então, ela não pode ser aceita como algo que faz parte do âmbito funcional da pessoa. Agora, vamos trazer aqui os pais para essa conversa, né? Porque até aqui a nossa tendência está sendo, como é socialmente, né? Levar para a escola uma responsabilidade enorme. Mas quando a criança chega na escola, ela, vamos dizer que ela começa a se alfabetizar aos 7 anos, ela já ouviu em casa o menino que não pode chorar,
A menina também já ouviu dizer que tem determinados comportamentos que não são para ela, então ela chega na escola com uma carga cultural já e que ela vai cobrar, né, na diferença do comportamento do outro, né? Como é que se trabalha essa educação em casa, já a partir do momento que se está na escola, antes e depois, né? Como é que você percebeu, Deise, assim, o contexto familiar no entorno desses alunos que vocês pesquisaram? Bem, a família é fundamental, inclusive, para a gente fazer a pesquisa, porque nós estamos trabalhando com adolescentes menores, então eles não podem participar se os seus responsáveis não participam e não autorizam. Mas a grande dificuldade que nós encontramos nesses espaços é como acessar esses pais. Como que eu vou conseguir autorização para o filho participar se o pai não vai à reunião, se o pai não vai à escola? Não estou aqui para julgá-los, tem várias explicações, desde a falta de empatia do pai com a escola, até a dificuldade material de que ele precisa trabalhar e por isso ele não vai à escola para uma reunião. Quando nós começávamos a pesquisa, a gente fazia também uma roda de conversa para os pais. E a presença era muito baixa. Então, como que a gente faz um trabalho dessa forma? E aí foi quando nós tivemos a ideia que os jovens que quisessem participar, né, levassem o termo de consentimento. E quando começamos a conversar com os pais, uma coisa ficou muito clara. Ali também faltava conhecimento. Mas tinha uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Pais que queriam muito ajudar os seus filhos, mas não sabiam como. A gente tem uma ideia, né, preconcebida de que pessoas mais pobres não vão entender. Eles podem não entender as nomenclaturas, os conceitos, mas entendem dos sentimentos pelos seus filhos. Então, muitos pais autorizaram porque entenderam que era uma oportunidade de seus filhos se desenvolverem. Mas é fundamental para a gente conseguir fazer a pesquisa, ter o pai, e agora para ter o pai no programa. Porque como que nós vamos fazer um programa de prevenção se não tiver a família nessa rede que a gente está construindo? É um desafio que nós vamos ter que, nas próximas versões do programa, incluir, né? Mas não é uma tarefa fácil. Wanda, quer comentar? Esse contexto? Esse núcleo, né, o núcleo familiar, ele é fundamental, porque muitas vezes as crianças repetem o que elas veem em casa. Então, elas vão simplesmente replicar aquilo. E a falta de diálogo, a falta de empatia, né, entre os pais, isso já traz um exemplo para a criança, né? Ela começa a aprender, né, que as pessoas realmente tentam dominar a outra e não se compreender, e não colaborar uma com a outra. Então, o comportamento dos pais nesse sentido é fundamental. Aí, se os pais exercem empatia entre si, né, eles já estão mostrando essa referência. E é pela empatia que se inicia o diálogo. Se você não inicia uma conversa baseada em compreensão, você não consegue estabelecer um diálogo. E o que mais a gente sofre hoje, eu acho que na sociedade de forma geral, é a falta de diálogo. Então, se isso começa na relação dos pais, isso é um exemplo. Os filhos vão aprender e vão repetir esse comportamento. Marcela quer fazer um comentário? Está tão dentro do seu universo, né? Porque acaba sendo na escola que os pais têm esse lugar de escuta, né? A escola, principalmente a escola municipal, a escola pública, é o local onde todos, que consegue acessar a todos, né? Consegue acessar a todos os espaços. Então, acaba sendo esse lugar de escuta, esse lugar de acolhimento, esse lugar onde o responsável vai conseguir ter o seu filho acolhido e ele também. E ter acesso a todas essas ferramentas para poder falar dos seus sentimentos, poder falar dos seus problemas. E a equipe pedagógica acaba sendo essa grande ferramenta também, né, para poder, às vezes, resolver alguns problemas, né, desconstruir situações de preconceito, desconstruir situações de pensamentos que podem trazer algum tipo de opressão.
Então, é muito importante que a família esteja sempre dentro da escola. Eu queria observar aqui, com a presença de vocês três, a gente está chegando no final do programa e é muito gratificante numa conversa como essa e observar as nossas convidadas na sua forma de se colocar, porque já é um trabalho contra o bullying, né? Primeiro, observar a escuta de cada uma de vocês, atenciosa, porque eu acho que isso também é uma forma de identificar o bullying no trabalho de vocês, né? E trazer a empatia para começar a negociar uma melhoria nessas relações, né? E o olhar, né, atento, realmente demonstrar atenção. Eu queria pedir a vocês, para a gente encerrar o programa, que cada uma trouxesse uma mensagem para quem pode estar assistindo e vivenciando uma situação continuada de bullying, assim, que dica que vocês dão para que a gente possa mudar esse contexto social? Começo com você, Deise. Bem, o bullying, ele é um problema que está na sociedade, como foi dito aqui, não necessariamente na escola. Bem rapidinho. Desculpa te interromper, porque a gente tem um minutinho, perdão. Então, olhe o outro, acolha o outro, porque esse é o caminho. Marcela? Eu acredito no diálogo, eu acredito na escola pública. Nós temos que defender a escola pública e acreditar que ela é o caminho. Expresse suas emoções, expresse o que é importante para você e faça pedidos claros do que você precisa do outro. Ótimas dicas, né? E assim, reforçando, foco é o sentimento, como a Deise bem disse num determinado momento do programa. E a pergunta sempre, né? Como você se sente? Seja o agressor ou o agredido, essa pergunta, como você se sente, sempre vai abrir um bom diálogo, né? Gente, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. E obrigada a você que acompanhou a gente no programa de hoje. Você também pode rever essa conversa ou compartilhar esse programa. É só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. A gente tem um encontro na próxima semana. Não deixe de nos acompanhar. Até lá!